dar boa tarde a todos, agradecer aí pela recepção. Toda vez que eu venho aqui, sempre sou recebido com muito carinho, isso deixa a gente super para cima, né? Você vai em algum lugar, tem um recebimento carinhoso, melhora a nossa autoestima. No meu caso, em especial, e falando aqui um pouquinho com o coração, depois do dia 16 de maio do ano passado, Furlan, que a gente perdeu o Bruno, aquela pessoa tão maravilhosa, grande liderança, e que eu assumi a prefeitura, não tão conhecido, tinha um desafio, vários desafios, né? Um grande desafio de superar a perda de um amigo, de um irmão, outro desafio de tocar uma cidade tão complexa, e o meu terceiro desafio era mostrar que eu tinha capacidade de tocar uma cidade com tantas e tantas questões, pelo seu tamanho, pela toda a sua questão de desafios, e hoje a gente pode, com muita tranquilidade e bastante humildade, não vejo isso como arrogância, mas de poder dizer que, evidentemente, o Bruno estaria fazendo um trabalho, evidentemente, muito melhor, pela toda a tua experiência, mas eu acho que a gente não deixou a desejar pela equipe que foi formada pelo Bruno e por mim, que está tocando, ninguém faz nada sozinho, é um conjunto de pessoas. Hoje tem aqui a Aline Cardoso, que é a secretária mais longínqua, tomando como exemplo os demais secretários da prefeitura, já está há 5 anos, já dá até para comprar já um apartamento lá no Global, 5 anos de prefeitura. Também está aqui o Rubens Rezec, nosso secretário de governo, o Juan Queiroz, nosso secretário de Inovação e Tecnologia, Milton, secretário adjunto. Mas, enfim, tudo isso foi acontecendo por conta também das amizades e das relações que a gente foi construindo no decorrer do processo, o Johnny, o João, o Furlan, enfim, muitos e muitos amigos que estão aqui. Então, eu queria já iniciar agradecendo e com muita tranquilidade, acho que eu consegui superar e demonstrar que, não eu, mas a nossa equipe, está tendo verdadeiramente capacidade de tocar essa cidade. Vou citar aqui alguns números. Nossa, já foi 3 minutos, esse negócio é muito rápido, ele corre muito rápido isso aí, viu? De dizer que a gente está com muita tranquilidade com relação ao comando da cidade, ao que a gente fez até agora, o que a gente tem de planejamento para fazer até o final de 2024 e também o que a cidade será nos próximos 30 anos, com absoluta tranquilidade. Indiscutivelmente a cidade está num patamar muito elevado. Mas cumprimentar aqui o nosso querido ministro Luiz Fernando Furlan, o nosso presidente agora, o João Dória, o Carlos Marques, já falei do Rezec, da Aline e do Juan e do Milton. Também cumprimentar o Lair, que é um grande amigo, também foi um cara muito parceiro meu nesse período aí de adaptação, e que eu não tenho nenhuma vergonha de falar que realmente precisei me superar. Mas contando com pessoas que nem o Lair e com muitas pessoas, obrigado, viu, Lair, por tudo, pelas conversas, pelas orientações, pelo incentivo. Muito obrigado a tudo. Enfim, as empresas parceiras aqui, que estão aqui presentes. Olha, o assunto cidade de São Paulo, dentro de um contexto que trata o LEAD, do desenvolvimento do país, das opções e oportunidades para empreender, a gente pode ter total certeza de que a gente tem hoje um patamar bastante diferenciado, como, por exemplo, tinha até 2017. 2017, quando o João Dória assumiu a prefeitura, não tinha remédio no estoque, né? Teve que pedir apoio dos empresários para fazer doação de remédio para repor nas UBS. O subsídio do transporte, em 2016, foi de 3,3 bilhões, foram pagos 3 em 2017, foi negociado para pagar os 300 milhões do subsídio em 10 parcelas de 30 milhões. Então, essa é a grande realidade, a grande verdade com relação à questão da saúde financeira daquele período e dali para frente. Hoje, a gente tem um potencial de investimento muito grande, até por conta de que nós fizemos a lição de casa, fizemos a reforma da Previdência, tínhamos 171 bilhões de déficit atuarial,
eram 12 bilhões por ano que a gente pagava com relação à Previdência, 6 bilhões da cota patronal e 6 milhões, é tanto bi nessa prefeitura que às vezes eu me confundo bi com mi, 6 milhões da cota patronal e 6 milhões do déficit da Previdência. Fizemos a reforma administrativa, né, estamos fazendo um trabalho muito conciso com relação à questão daquelas grandes oportunidades da cidade, são várias, mas eu queria citar pelo menos duas, até porque tem bastante gente aqui do setor da construção civil. A gente identificou que tinha um potencial enorme com relação ao investimento na cidade, de empreendimentos habitacionais. Identificamos que as empresas que atuavam nesse setor estavam com seus balanços bem recheados ou com muita capacidade de tomar recurso e com muita vontade de investir no mercado. E aí eu falei, vamos focar um pouco nessa área, porque eram mais de 400 mil unidades de déficit na cidade. E começamos a estudar o que a gente deveria fazer para poder fazer com que esse mercado, já aquecido, pudesse investir na cidade. Identificamos uma série de operações urbanas paradas, dos PIOs parados, e fomos destravando essas questões, como, por exemplo, a questão dos PIOs. Havia um travamento na Justiça, dizendo que a Câmara Municipal não poderia votar os PIOs, que são os Programas de Intervenção Urbana, e eu tive lá no Ministério Público, Tribunal de Justiça, sem muito sucesso, quando eu resolvi pedir uma audiência ao ministro Humberto Martins, presidente do STJ, e no dia da minha audiência, no dia seguinte, saiu publicado a nossa solicitação para destravar isso e a Câmara está votando. Hoje a gente já tem um cronograma bem estabelecido. Esse mês nós votamos o PIO Central, em setembro votamos o PIO Jurubatuba, em outubro votamos o PIO Pinheiros, em novembro votamos o PIO Leopoldina, em dezembro votamos o Tamanduateí, ou seja, nós já temos, junto com a Câmara Municipal, estabelecido um calendário para votação desses programas de intervenção urbana que são importantíssimos para a cidade. Agora a gente tem outros desafios. A gente conseguiu votar, por exemplo, no ano passado, a operação urbana Água Branca, que poderíamos ter 5 bilhões de receita de CEPACs, né? Ia ser uma ação importante ali naquela região, mas tivemos aí, infelizmente, uma ação do Ministério Público pedindo a suspensão da continuidade desse processo. E aproveitando essa fala, fazer um parênteses aqui muito rápido, que hoje eu não tenho dúvida, Johnny, que nós precisamos muito, Furlan, ir trabalhando com muito respeito, porque é de fundamental importância o trabalho do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, enfim, de todos os órgãos de controle. Mas é inegável que nós estamos no descompasso com relação à velocidade do que esses órgãos atuam, com a necessidade que o mercado precisa e que a população precisa. É um descompasso absurdo. A exemplo disso, a ponte Pirituba-Lapa, em abril, completou 2 anos que o Tribunal de Justiça paralisou a obra. A gente gasta hoje R$250 mil por mês para manter a segurança de um canteiro de obras, de uma obra parada, 2 anos a obra parada. Não tem muito sentido tanta demora, né, com uma questão que envolve a questão do dinheiro público. E agora, esse mês, o juiz definiu, o perito, 2 anos depois, para fazer a peritagem. Nenhuma crítica, nenhuma questão de reclamação, mas só de uma ponderação nesse ambiente, que são pessoas que são formadores de opinião, que têm um poder gigantesco de diálogo com a sociedade como um todo e que é absolutamente necessário todos os controles. Eu acho que, se tinha alguma dúvida na obra, deveria parar. O que não poderia é demorar tanto tempo a obra parada, né, e a gente está perdendo muito com isso. Hoje de manhã tive uma reunião com o Rezec, o secretário de Governo, o Guilherme da Fazenda, o Fabrício Casa Civil, enfim, vários secretários para discutir a questão aqui da operação urbana Água Espraiada, onde
na gestão anterior a 17, foi gasto todo o recurso da operação urbana com desapropriação e ficou sem dinheiro para dar continuidade nas obras, né? Tinha até um período onde foi contratado e dado ordem de início à extensão da Roberto Marinho, e foi paralisado por conta de ações não muito republicanas, inclusive com delações premiadas, para poder se cancelar todos aqueles contratos. E aí a gente ficou sem recurso. E ficamos 2 anos tentando liberar no Tribunal de Contas para fazer a venda de CEPAC, porque acabou o dinheiro. E a gente conseguiu agora, com bastante dificuldade, mas conseguimos vender metade dos lotes aí da operação urbana, Fausto, que a gente arrecadou 510 milhões de reais e podemos até o final do ano colocar o restante do lote de CEPACs para vender e assim a gente poder retomar as obras da extensão da Roberto Marinho e fazer as HIS ali necessárias. Então, é meio que um panorama geral de que a gente poderia estar muito mais acelerado e termos conseguido avançar bastante se não fosse alguns pequenos entraves que a sociedade precisa discutir. Às vezes fica o meu pessoal falando, olha, você para de falar isso, que o pessoal vai ficar bravo com você. Não tem que ficar bravo. A gente precisa colocar as questões, né? Eu não estou reclamando de MP, não estou reclamando de Tribunal de Justiça, não estou reclamando de ninguém. Só estou falando o seguinte, nós precisamos rever a questão do tempo que se leva para as questões que são colocadas públicas. Mas eu queria citar aqui, muito rápido, algumas outras ações que eu até pedi para separar aqui, só para a gente poder falar um pouquinho da importância que é essa cidade para o desenvolvimento econômico do país e o quanto que vocês, que empreendem aqui em São Paulo, estão no local certo para empreender, porque a gente tem tido ações muito importantes que têm possibilitado o desenvolvimento da cidade, a geração de emprego e renda. Eu tenho falado bastante, por exemplo, o último dado do CAGED anual, nós tivemos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a geração de 336 mil empregos formais. A segunda colocada foi a cidade do Rio de Janeiro, com 82 mil empregos formais. Então, o Rio tem metade da população da cidade de São Paulo. Nós crescemos 4 vezes mais na formação, na criação de empregos formais, o que é um grande avanço na cidade. Agora, isso aconteceu por acaso? Não aconteceu por acaso. A Aline desenvolveu um plano, junto com os outros secretários, de retomada econômica, e a gente tomou uma série de ações. Nós enviamos para a Câmara e reduzimos o ISS de todas as atividades de intermediação de serviço por aplicativo. Todas aquelas que vocês fazem, Uber, 99, iFood, todas, compra de imóvel por aplicativo, era um 5%, baixou para 2%. Todas as atividades de audiovisual, todas as atividades de franquia, então é uma cidade que reduziu impostos. Nós fizemos uma ação de não fazer a correção, atualização da PGV do IPTU, fizemos só a questão da correção da inflação, ainda com teto de 10%. E estamos fazendo muitos investimentos do ponto de vista de infraestrutura da cidade. Só na área de recapeamento, nós fizemos agora uma licitação para investir R$1 bilhão, que irá nos possibilitar fazer o recap de 5,8 milhões de metros quadrados na cidade. Vai ter bastante trânsito aí durante a noite, né, porque ela fazemos só durante a noite, mas é de fundamental importância a gente poder requalificar essa questão do sistema asfáltico da cidade. Ainda falta muito, nós temos 178 milhões de metros quadrados. Vamos fazer até o final de 2024, 20 milhões de metros quadrados de recap, que dará 2,5 bilhões de reais. A gente não consegue fazer mais porque não tem máquina para isso, não tem como a gente parar a cidade, não existe questão logística, senão a gente faria mais, faríamos 2, 3 bilhões por ano, que a gente tem recursos para isso. Mas dentro daquilo que é possível, é o maior programa de recap da história da cidade de São Paulo. Pega na área de equipamentos da área da saúde, o tanto que a gente expandiu. Nós tínhamos até 2016 3 UPAs na cidade de São Paulo. Hoje nós temos 23, foram 20 de 2017 para cá. Dessas 20, 9 nós inauguramos entre o ano passado e esse ano. E precisa ter muita organização com relação à questão do planejamento e da questão financeira da cidade, porque abrir a UPA não é a questão do prédio, né, o custeio que ela traz. 8 milhões você faz uma UPA.
acabou o tempo. 8 milhões você faz uma UPA, mas custa... Ah, não, ainda tem mais um pouquinho. 8 milhões você faz uma UPA, mas custa 5 milhões por mês o custeio, né? Tem 2 meses você tem um custeio maior do que você faz a sua construção. A questão da internet, né? Semana passada, retrasada, iniciou o 5G aqui. A gente fez uma nova lei de antenas na cidade, a gente vai poder ter, a partir do momento que nós sentamos com as operadoras, ter a cobertura em todas as áreas. A gente ainda tinha nessa cidade, que é o terceiro maior PIB do país, áreas de sombra. Nós distribuímos 506 mil tablets para os alunos. Aí descobrimos que tínhamos 120 mil alunos que estavam em locais que não tinham acesso à internet. Então, nós sentamos com as operadoras, fizemos uma grande negociação para eles instalarem 286 antenas nesses pontos de sombra da cidade, para a gente poder ter uma cobertura na cidade inteira. O outro assunto que eu queria falar, que acho que é de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade, é a questão das PPPs. Nós fizemos aí a questão da concessão do AMB, o Marcos me lembrou para citar isso aqui. Nós vamos ter, até junho de 2024, o maior pátio de eventos aqui na cidade de São Paulo para grandes eventos. A cidade de São Paulo está muito focada nas ações do turismo, tanto de negócios como o turismo de entretenimento. Tanto é que a gente tem a Fórmula 1, teremos de novo agora aqui a Fórmula 1 na cidade de São Paulo, que desde o ano passado passou a se chamar Fórmula 1 Grande Prêmio de São Paulo, que é uma marca da nossa cidade. Nós renovamos o contrato com a Lollapalooza. A Lollapalooza tem 7 grandes eventos no mundo, e a cidade de São Paulo tem primeiro lugar junto com o Chicago, onde é a origem do Lollapalooza, que movimenta 315 mil pessoas no evento desse, e tantos outros eventos que eu não vou ter tempo de citar aqui para vocês, mas a gente está se consolidando como grande cidade do turismo de entretenimento, que acho que é fundamental. Agora tem também os seus desafios, que eu não poderia deixar esse minutinho final falar, mas eu pediria, Johnny, se eu puder vir um dia com 2 horas e 55 minutos para eu poder falar um pouquinho do que a gente fez, mas eu queria deixar aqui um recado da nossa preocupação com 2 questões que acho que são fundamentais. As questões ambientais, acho que na questão de desenvolvimento, de infraestrutura da cidade, está bem claro. É o 2º ano consecutivo que nós não temos uma criança fora da creche na cidade. Você pegar naquele período de 13 a 16, tinha 80 mil crianças esperando uma vaga de creche. Você ter creche para todas as crianças é algo fundamental na questão, inclusive, da segurança alimentar, da segurança do futuro dessas crianças. Agora, no programa Mãe Paulistana, creche, quando a criança estiver na barriga da mamãe no 4º mês, ela já pode escolher que creche que a criança vai estar assim que ela nascer. Ou seja, tem sido realmente um momento de bastante alegria para toda a nossa equipe, de todos os avanços que a gente está tendo. Mas eu queria falar só rapidamente da questão das pessoas em situação de rua. Uma situação que não é só da cidade de São Paulo, é uma situação do mundo, né? Tem muitas pessoas aqui que viajam pelo mundo inteiro. Nós tínhamos em 2019 24 mil pessoas em situação de rua, fizemos o censo, nós antecipamos o censo para poder ter a definição de quantas pessoas em situação de rua, foi para 31.884, e o importante de contar isso para vocês é de que nós não vamos fazer a nossa gestão em momento nenhum escondendo o problema, deixando o problema embaixo do tapete. Nós pedimos para antecipar o censo, para poder identificar e poder fazer as ações de políticas públicas necessárias. Quantas famílias, quantos idosos, quantos trans, quantas crianças, enfim, ter um mapa da situação da cidade e poder fazer as ações de políticas públicas. E por isso a gente rapidamente fez uma contratação de quase 3.500 vagas em hotéis para acolher aquelas famílias que estavam com crianças. Hoje nós temos em hotéis, hotel mesmo, a gente fechou o hotel inteiro, de café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, pelo menos para aquelas famílias que estão com crianças. Evidentemente, vocês ainda verão famílias com crianças na rua, mas, inacreditavelmente, a gente ainda tem muitas que não aceitam o acolhimento, que resistem em permanecer na rua. Mas também a gente está fazendo agora um outro programa, que é o Reencontro, que são unidades habitacionais de 12 metros quadrados, que a gente copiou da Finlândia, do Roosevelt, que tem lá, para poder fazer um trabalho de ter as vilas reencontros e, assim, ali dar curso profissionalizante, ter horta comunitária, ter uma ação de assistência social para essas pessoas poderem se reintegrar no mercado de trabalho.
Tem mais dois ou acabou? Posso falar mais dois? Tá? Mais dois. Mas eu queria, dito isso para vocês aqui, muito rapidamente, mas citar um pouquinho algumas prêmios que nós ganhamos agora do ano passado e nesse ano. Cidade mais inteligente e conectada do Brasil em 2021. É o segundo ano consecutivo em que fica à frente do ranking Connected Smart Cities e considerado o melhor ecossistema de inovação do país. Quarto lugar no ranking mundial das megacidades do futuro do Grupo Financial Times. Nós fomos apontados em 2021 como a 31ª melhor cidade do mundo no ranking da revista inglesa Time Out, que considerou aspectos como capacidade de adaptação durante a pandemia, espaços verdes, arte, projetos comunitários e sustentabilidade. Também é a capital mais sustentável do Brasil em 2022, segundo o Instituto Cidades Sustentáveis do ICS. Cidade brasileira mais bem colocada no ranking das 50 melhores do mundo para se conhecer em 2022, da revista inglesa Time Out, ficando em 37º lugar. E tem mais outros tantos e tantas aqui, citar mais 2, 3, vai. A melhor cidade do Brasil para se empreender em 2022. É o segundo ano consecutivo que São Paulo fica à frente do Índice de Cidades Empreendedoras do ENAP. Mais de 1,1 milhões... isso aqui é um dado importante. Nós atingimos agora 1.120.000 MEIs na cidade de São Paulo. Em 2017, eram 444 mil. É um número fantástico. E uma coisa bastante interessante é de que desses 1.120.000 MEIs, nós temos 55% da titularidade de mulheres. A gente vê aí as mulheres colocando todo o seu empreendedorismo, atuando, que não era tão comum há pouco tempo atrás. Mas, enfim, gente, queria agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Vocês não tenham dúvida nenhuma que nós estamos com uma cidade com uma equipe muito comprometida, capacitada, mas que ama muito a cidade de São Paulo e que a gente tem dados bastante robustos para poder fazer frente aos desafios que São Paulo precisa. Obrigado pela oportunidade, obrigado. Acabou o tempo. Prefeito Ricardo Nunes, ele é do MDB, prefeito de São Paulo. Prefeito, hoje a gente acordou com a notícia de que o Hospital C. Camargo vai parar de atender o SUS e automaticamente impactando na nossa rede. Eu queria saber se o senhor chegou a negociar com o hospital, como é que foram as tratativas, o que está acontecendo? Diretamente não, mas eu acompanhei para e passo junto com o secretário de Saúde, o Zamarco, esse desenrolar de todas essas conversas, e foi por conta de que o próprio AC Camargo é que fez essa desistência, né? Então é algo que parte do AC Camargo. Me parece que eles têm bastante serviços da área privada para poder usar o seu hospital, mas o importante também é dizer que nós não vamos deixar os pacientes serem atendidos. Nós inauguramos dia 16 de maio o Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas, capacidade para 10 mil consultas por mês, capacidade de 3 mil exames e 400 cirurgias. Nós não vamos deixar a população sem ser atendido. Agora, o que não dá para a gente poder pagar a C. Camargo um valor acima daquilo que é a tabela teto do SUS. Lembrando que, inclusive, a gente está ainda negociando, conversando com a C. Camargo, que eles estão dentro de um terreno que é um terreno público do governo do estado de São Paulo, e seria importante, dentro dessa negociação, fazer essa compreensão de que é um serviço importante para a cidade, mas que eles também possam dar sua contribuição para a sociedade, uma vez que a construção do hospital ali é no terreno público. Então, as conversas não encerraram ainda. Mas eles chegaram a sinalizar que se a prefeitura fizesse algum aporte, eles continuariam? Não, eles fizeram a comunicação de que o valor estava sendo baixo com relação ao teto SUS e mandaram a carta para a gente, né? As conversas estavam acontecendo e aí mandaram essa carta que encerrariam o serviço, se não me engano, dia 9 de dezembro. Me parece que é isso. Mas ainda não encerrou. Até o final do prazo aí a gente vai poder voltar a dialogar. Acho que agora pôr à mesa o governo do estado também, para poder sentar, uma vez que o terreno é do governo do estado. Eu acho que é possível sempre o diálogo. Ainda tem uma expectativa de que a gente consiga reverter essa situação. Mas independente de qualquer questão, é importante deixar claro, Wallace, que ninguém vai ficar sem atendimento. Nós já estamos bem preparados para estruturar
um atendimento caso realmente esse convênio com o AC Camargo seja rompido. O senhor chegou a falar com o governador da possibilidade dele participar desse debate? Não, nós notificamos o governo do estado, a Prefeitura de São Paulo fez uma notificação ao governo do estado através do secretário executivo de saúde, o doutor Eduardo, né? Estamos vendo a parte documental. Como ainda existe possibilidade de diálogo, não sentei ainda com o governador Rodrigo Garcia com relação a esse tema. Estão ainda nessa fase de tramitação de documentos. O senhor citou a história do terreno deles lá serem do Estado. E hoje o senhor tem, daqui a pouco, uma reunião com todo o gabinete do Círculo Militar que a Justiça determinou que devolva a área para o município. Eles têm 90 dias para entregar e pagar uma multa de 122 milhões de reais. Como é que o senhor está vendo toda essa situação envolvendo essas áreas? Olha, existe uma questão que a gente precisa ter claro, Alice, que quando essas concessões foram feitas baseado numa legislação da época, né? Por exemplo, agora essa concessão do São Paulo foi feita em base em outra legislação. Hoje nós já temos uma outra legislação que foi aprovada recentemente na Câmara. O importante é que a gente entenda que são equipamentos que têm a sua função social, que deve dar suas contrapartidas de acordo com a legislação. Mas é sempre possível, eu acho, melhorar essas relações e se discutir melhores contrapartidas ao município de São Paulo. Acho que esse é o grande tema que a gente deve levar agora com esses clubes, não só o Círculo Militar, como todos os demais, que eu acho que é super importante. Por exemplo, tem situações aqui onde está o Edmundo Vasconcelos, é um terreno da Prefeitura. Agora, o Edmundo Vasconcelos, que é um hospital, o Bradesco, que faz a gestão ou faz aporte ou doações para aquela instituição, tem interesse em comprar. Então, são muitos imóveis, muitos terrenos que a Prefeitura tem para várias entidades. É algo que vem há muito tempo, mas eu acho que com tanta discussão é importante nesse momento a gente poder reabrir um diálogo e melhorar as contrapartidas para que esses clubes possam continuar desenvolvendo as suas atividades, mas também que a Prefeitura de São Paulo possa ter uma contrapartida melhor. O senhor falou de contrapartida, tem um inquérito na Promotoria de Habitação e Urbanismo, em que a sua secretária de gestão, inclusive, foi chamada para depor em relação à contrapartida do terreno do São Paulo, porque eles conseguiram um laudo pericial e esse laudo pericial apontou um valor muito grande do terreno e a contrapartida oferecida muito baixa. Então, e há promotores lá que entendem que não tem como você estabelecer contrapartida diante do valor do terreno, porque quando eles foram concedidos era outra época e hoje os valores são muito mais altos. O senhor não acha, o que o senhor acha disso? O senhor acha que é possível estabelecer uma contrapartida ou o melhor caminho é licitar? Olha, Wallace, do caso do São Paulo especificamente, o que tinha de contrapartida antes era que os alunos da rede municipal pudessem se utilizar da escolinha de futebol lá. Nós fizemos a operação e colocou-se como contrapartida a construção de duas creches no valor de 5 milhões cada uma, né? Tudo atendendo à legislação. Agora, o Ministério Público faz uma avaliação como se fosse uma relação do privado. Não é bem assim, até porque existe uma questão social com relação à questão, esses clubes estarem aqui na cidade, são clubes importantes. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem a dimensão de países, a gente tem que ter aqui o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, todos os clubes funcionando. Tem muita discussão sobre a questão das escolas de samba, a gente precisa ter as escolas de samba funcionando. Quer dizer, a cidade de São Paulo, ela tem toda uma questão cultural, os seus estádios, né, todo o seu carnaval. Então não dá para a gente ver esse tema do ponto de vista só de comércio ou de negócio. É preciso ver também do ponto de vista social e das questões culturais da cidade. Eu acho que é necessário que a gente faça uma boa discussão. Agora, se a decisão da Justiça permanecer em relação ao Círculo Militar, o que o senhor vai fazer? Porque vai ser devolvido o clube para o senhor. Não, decisão judicial se cumpre, né? Lembrando que tem um prazo de 90 dias que não está ainda valendo, até porque todos os envolvidos eles utilizaram dos seus recursos jurídicos, né, os embargos de declaração, enfim, todas as questões jurídicas que lhes são de direito. E aí, a partir daí é que vai valer o prazo. Agora, se lá na frente a Justiça determinar que seja devolvido, eu vou cumprir exatamente como sempre farei, né, a cumprimento das decisões judiciais de reintegrar. Mas acho que é possível ainda haver um espaço para diálogo. Nós temos espaços que são do governo federal que nos interessa, a gente pode fazer uma troca, né? A Prefeitura de São Paulo tem muito interesse no prédio do Correio, nós temos interesse naquele terreno do pátio do colégio onde é o circuito de compras, nós temos uma ação judicial
com relação ao Parque do Povo, que já está na fase de execução. Ou seja, a gente tem muita coisa de interesse que é do governo federal e da prefeitura que a gente pode, eventualmente, aí, fazer uma negociação que fique bom para a cidade de São Paulo. Como a gente fez, por exemplo, do Campo de Marte. Tudo aquilo que for bom para a cidade, a gente vai estar disposto a estar negociando, sempre acompanhando o parecer da nossa Procuradoria. De questão de estrutura e também do desenvolvimento social. O que a população pode esperar para esses próximos anos da Prefeitura? Olha, uma cidade muito focada na questão do avanço tecnológico, na qualidade de vida das pessoas, melhorando a questão do transporte coletivo com 5,5 bilhões de investimento em corredores, terminais, BRT. Uma cidade de muita conectividade. 2022, a gente tem que pensar muito em todos poderem ter conectividade, todos usam a conectividade para estudar, para trabalhar, para divertimento. Então, uma cidade que vai ter toda a sua ampliação do sistema de acesso à internet na cidade inteira. Um foco muito grande na questão da educação. Nós temos hoje um dado fundamental que não temos nenhuma criança fora da creche. Isso é muito importante. Uma cidade de 12 milhões de habitantes, você ter o marco de não ter nenhuma criança fora da creche é uma coisa importante para o presente e para o futuro e para as novas gerações. Então, o que a população pode esperar é isso, uma cidade trabalhando para ter uma infraestrutura boa e, com isso, está atraindo os empresários, os empreendedores para aqui, para São Paulo. Tanto é que o trabalho aqui do LIDE tem sido fundamental para essa aproximação do poder público com o privado e a gente poder, nessa troca de ideias, fazer com que o setor privado venha investir cada vez mais aqui. Investindo cada vez mais aqui, é bom para eles que vão ter os seus lucros, mas também vão gerar emprego e renda aqui na cidade. Muitíssimo obrigada.